Antes de a gente entrar nesse assunto, né? O porquê que você está tomando a decisão de aprovar o Tarsílio? Aliás, apoiar o Tarsílio nas eleições de 24. Obrigado pela presença. Boa tarde, Severo. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Doni. Prazer novamente retornar aos microfones da Band FM. Eu disse que eu tomei essa decisão por 3 condições: por ver, por ouvir e por não ser ouvido. Ver o que foi realizado na administração do governo Tarsílio, né, e o que até agora não foi realizado na administração do prefeito Diego. Ouvir das pessoas que querem o retorno do ex-prefeito Tarsílio. Você tem sentido Tenho isso? sentido, tenho ouvido. A grande maioria dizem que a administração do Tarsílio foi muito melhor do que a que está sendo realizada hoje pelo Diego. Agora, o Tarsílio foi prefeito por 8 anos. Por 8 anos. Terminando o seu 3º mandato. Mas se você pegar, você acha que mesmo assim... Se você fizer assim uma divisão de tempo entre, por exemplo, o primeiro mandato, vamos dizer dessa maneira, o primeiro mandato que o Tarsílio assumiu e o primeiro mandato agora que o Diego está, nos 3 anos, você já vê uma diferença muito grande, né? Muito embora na época, quando o Tarsílio assumiu, ainda tinha que acertar a casa, né, as finanças do município, reaver contratos, né, pedir diminuição dos contratos que foi feito. Como ele pegou a cidade naquela Como ele pegou a cidade, exatamente, muitas coisas para serem feitas, realizadas, então a diferença é muito grande. Demonstrou, em relação hoje à administração de Diego, ter uma capacidade muito maior, uma responsabilidade maior. Agora, E de não ser ouvido, isso, faltou a terceira. Isso que eu te de não ser ouvido, porque eu tive muito próximo ao Diego, achei a pessoa dele, conheci de uma maneira mais intensa, é uma pessoa excelente, uma pessoa muito boa, mas o que ele me perguntou e que eu disse que precisava ser mudado, e ele concordou no momento, na ocasião, nada aconteceu. Concordou, mas não realizou. Né? E eram coisas para beneficiar a administração dele próprio. E agora, nesse tempo aí, esse diálogo que você tinha com o Diego, ao mesmo tempo você tinha um diálogo com o Tarsílio também? Não. Estava mais fácil de você apoiar a candidatura então do Diego. Exatamente. É o que todo mundo imaginava, né? Sim, você foi exatamente. Eu comecei a conversar com o Diego no mês de março. Nos reunimos por algumas vezes, e eu achava que muitas coisas poderiam ser melhoradas, ser criadas, né? Passei a ele, entendeu, ele julgou importante as ideias que eu estava passando a ele, mas só que não aconteceu, não colocou em prática. Agora você vê, está faltando praticamente 10 meses para ir às urnas, ou 7, 8 meses para começar a campanha já. Né? Que começaria em tese entre julho e agosto a campanha já. Agosto, né? Agosto seria a campanha. Ou seja, demorou demais o Diego para fazer essas alianças aí? Fazer esse fecha com você, e quando eu digo você, estendo para aqueles que te apoiaram, os vereadores que foram candidatos ao seu lado também, porque o Severo não fez quase 7 mil votos sozinho, né? Sim, lógico, faz parte de um grupo, né? Ninguém ganha e perde sozinho, sempre tem a participação de todos, quando se trata de grupo, evidentemente. Você acha que o Diego perdeu o time de ter fechado lá atrás, por exemplo, 1 ano antes de ter chamado, ou ele veio, você falou, desde março, né? De março até agora, muitas conversas, mas nada aconteceu. Você acha que ele devia ter batido o martelo lá atrás? Quero frisar novamente, o Diego é uma boa pessoa. Eu disse a ele que a partir do primeiro momento que a gente estava criando uma afinidade maior, que eu seria a pessoa que levaria a ele talvez coisas que ele não quisesse ouvi-las, né? Eu seria aquele homem leal e sincero que às vezes não agrada com o que está levando. E tem muita gente que cerca, no caso de um prefeito, são os bajuladores. Os bajuladores, só falam coisas que ele quer ouvir, quer ouvir coisas gostosas, mas escondem as facetas das verdades, a realidade, as feridas, exatamente, até porque muitas delas podem fazer parte disso. Então eu fui essa pessoa, e a partir do momento que eu comecei a levar isso para o Diego, ele acabou até concordando, mas as mudanças não aconteceram e eu percebi um certo distanciamento dele comigo.
né? Chegou a cogitar na questão do vice, colocar o seu nome para ser... Não tocamos nesse assunto. Ele também não me ofereceu cargo algum. É isso que eu ia perguntar, cargo não teve nada. Não, ele não me ofereceu, eu também não pedi. A nossa aproximação foi no sentido... cogitado de você ser vice dele? Não. As últimas conversações que nós tivemos, inclusive a última, foi na casa do Edivaldo, né, vice-prefeito, estava eu, o Edivaldo, o Diego e o Adilson Simão. Foi de que eles me queriam que eu fosse apoiar o grupo como candidato a vereador no partido no qual ainda me encontro, que é o Republicano. Essa mesma situação, o seu apoio ao Tacílio é dado com a condição de ser candidato a vereador, porque até então ele já tinha anunciado o Milton, Deltan de Caporanga, e se acredita numa possibilidade de mudança, e você vai com que condição, sendo candidato a vereador? Nós não conversamos nesse sentido, né, sobre troca de vice, de manter vice. A conversa do Tacílio foi realmente de apoiá-lo, né, em sua candidatura, independente quem está com ele. Agora, óbvio que houve sim um convite para que eu saia candidato a vereador, né, para fortalecer o grupo aí, os partidos, mas eu disse a ele, e é bem verdade isso, que hoje eu não tenho intenção, né, porque você sabe, quando você deixa a política, você deixa também um fardo enorme que você carrega nas costas, né? Você declara o apoio, mas não afirma se vai ser candidato a vereador, então. Mano, entendi. Pode ser que eu mude de ideia lá na frente, depois de conversa com a família, com o grupo. A princípio você deve sair como candidato a vereador. Se sair, né? Se sair. Por enquanto é só um apoio, então. Só um apoio. Severo, o Tacílio disse aqui no Jornal da Band que se não tivesse tido aquele problema com vocês lá, aquele racha lá atrás, quando você ainda era vereador, você seria o prefeito hoje. E as palavras do Tacílio, eu falava isso um pouco antes de você chegar aqui no estúdio, o próprio Tacílio falou que você ainda seria até melhor que o Diego como prefeito, né? Você se arrepende de ter tido esse racha lá atrás? Se arrepende de ter saído candidato a prefeito? E até falei que o cara, né, para tomar a atitude que você tomou, né, tem que ter, né, o culhão, né? Eu queria usar outro termo, mas o horário não permite, né? Tem que ter, né, roxo, né, para ir lá. Personalidade. E personalidade, né? Porque ficar nessa lenga-lenga, falar que vai sair candidato a prefeito, tem que, né, calçar a cara e ir lá, e a gente sabe que não é fácil, né? Ir para debates, apresentar propostas, porque falar até papagaio fala, mas na hora de ir pro vamos ver mesmo, você foi esse cara, né, que, né, não se preocupou se ia perder ou não a eleição, e porque tem gente que quer ir, mas fica amarrado ali na Câmara, né? Sim. Né? Fala tanto aí, tem um monte de gente mamando na vaca holandesa, mas não larga da vaca holandesa, né? Exatamente. Então, se você tem vontade de sair candidato a prefeito, então vai lá, né? Seja homem, mete a cara e vai prefeito. E você fez isso, né? Você se arrepende de ter tido esse problema lá atrás? Se arrepende de ter saído candidato agora? Ou se você mantivesse, né, no grupo do Tacílio lá atrás, você seria o prefeito hoje? Não, arrepender não me arrependo. De tudo que eu fiz na ocasião, não me arrependo. Talvez mesmo assim, porque mostra que você tem personalidade também. Talvez assim houvesse da minha parte alguns excessos em determinadas conduções disso, daquilo, mas... Como tem dele também, né? Sim, tanto que nossa aproximação, é lógico que na primeira conversa foi de nós acertarmos, né? Passar uma borracha no passado. Sim. Né? Nos desculparmos, né? Isso que eu ia te perguntar, não tem mágoas então? Não, Doni, não. Doni e Cris, permitam eu colocar, foi pergunta colocação interessante que você fez. Eu procuro ser um bom cristão. Não quero ser exemplo para ninguém. Mas guardar mágoa no coração, ressentimento, faz mal pra gente mesmo. É o bebê do próprio... Cria úlcera, depressão, né? É lógico que você fica magoado por uma outra coisa lá de momento, mas eu não guardo isso no coração, não. Até porque as divergências entre eu e o Tacílio foi de questões políticas, não houve assim... Ele nunca me falou que eu sou ladrão, que eu sou bandido, me xingou, a minha família, né? Falou muito bem de você aqui. Então, foram desacertos políticos de ideologias, pensamentos. Tem a questão pessoal também, de personalidade, porque o Tacílio, ele mesmo falou que é difícil de lidar com ele, né? Tem a forma dele falar, e talvez às vezes mais áspera, mais firme, e talvez que desagrada algumas pessoas. Sim. Essas coisas você acha que tem um peso também? Lógico. Você acha que ele está mais maduro? Pessoa que tem uma personalidade mais difícil,
vejo isso no Tarcísio. Isso que eu ia te perguntar. Nas conversas, ele melhorou está aceitando essa ideias, tratativa, opiniões, lógico, né? Está mais experiente, mais vivido, mais idade. Agora, Severo, também, né? Você tem um histórico aí, né, na política, bacana, não saiu da Câmara também de cabeça erguida, sem nenhum escândalo, né? Foi candidato a prefeito, né? Sem nenhum escândalo, sem nada que pudesse manchar a sua história na política em Santa Cruz. O sonho de ser prefeito ainda continua né, com você? Essa pergunta já me foi feita, né, em particular, assim, eu posso dizer com toda segurança e sinceridade, hoje bem menos. Perdeu o encanto? Um pouco, né? Eu digo que eu não vou brigar, né, não vou ensejar com veemência ser candidato a prefeito mais, né? Se acontecer, Deus colocar a mão e falar, é você que eu quero agora, agora chegou a tua vai vez. acontecer, mas não que eu vá brigar, querer disputar, ser, né? Não mais, não tem mais essa vontade. Mais uma pergunta rapidinho, Cris. É lógico que a gente não pode ficar nessa, e se, né? O se já foi, já acabou, passou. Lógico. Mas você acredita que se o Murilo Sala tivesse sido o seu vice, conseguiriam ter vencido essas eleições aí? Faltou esse acordo entre vocês aí? Não só com o Murilo, mas você está colocando, porque eu era o Murilo na época, mas qualquer outro nome é assim. Quando a disputa existe entre dois somente candidatos, sim, há uma polarização maior entre ambos. Três candidatos, né? Agora, quando surge um terceiro candidato e já há um tomando a dianteira, despontando, sim, infelizmente tem muita gente que fala, muita gente que fala, eu vou votar no fulano porque vai ganhar. Se vocês não tivessem dividido, tivessem se unido, estariam mais fortes. E é a realidade. Mas tem situação... O resultado seria outro, não sei se venceríamos, mas seria outro, lógico. Mas tem situação, por exemplo, você saiu candidato contra o Tacílio, na ocasião era a Maura, eu e o Tacílio. Foi quando ele foi eleito. Ele foi eleito em 2012. Sim. Então, quer dizer, cada momento, cada eleição é uma situação. Às vezes, uma terceira via pode atrapalhar. Às vezes, pode ser 3, 4 que o candidato, quando está destinado e tem um rumo já, independente da quantidade. Cada eleição é uma outra história. Diferente, por exemplo, talvez seja quando a Wanda saiu candidato, que talvez tenha um peso maior. Sim. Era o Tacílio, Wanda e Mira. Talvez, né? Cada eleição tem uma história. Tem uma história, né? Não dá para bater. Não dá que fazer... Essa última, por exemplo, podia ter juntado... Ctrl-C, Ctrl-V para toda eleição. Agora, Severo, mais uma só, Cristiano, rapidinho. Tivemos uma polêmica recentemente, a gente vem acompanhando, estão fazendo os ajustes aí do ProBem, que eu particularmente acompanho de perto, eu acho que funciona, está funcionando, está legal, está bacana. Mas o projeto do Tarcísio seria um hospital, né? Você, como defensor da causa animal como é que você avalia essa situação? Você acha que você, dando esse apoio ao Tarcísio, ele vai te ouvir nessa questão da causa animal? Uma das condições em apoiá-lo nas nossas conversas, eu deixei muito claro isso a ele. E eu disse a ele, Tacílio, você vencendo a eleição, e vou citar uma outra situação também, você vencendo a eleição, tem duas condições que você não pode retroceder 1 milímetro, que seria a causa animal e o esporte hoje em Santa Cruz. Deixar do jeito que está aí, né? A área do esporte, comandada pelo Campanha e Batata e toda a sua equipe, tá muito bem, né? Deu uma outra conotação para a cidade em termos de esporte, não tenha dúvida disso, não pode ser mudada, tem que ser incentivada cada vez mais. Incentivada de que forma? Dando condições de trabalho e, obviamente, o orçamento para isso. Então você vê... E a causa animal. Dois pontos positivos. Dois pontos positivos, lógico, sem ser hipócrita aqui, esconder o que é de bom no governo Diego, lógico. A causa animal, excelente, muito bem conduzida. O que você acha que deixou pelo Miranda, pela Márcia, pela Luciana, por todos. O que você acha que deixou então a desejar? Até porque você disse que, pelo que o Tacílio fez no passado, que o Diego deixou de ouvir e fazer, o que você acha que fica de negativo? Olha, eu acho que se retardou muito para terminar o que foi deixado inacabado para ser entregue. Né? Passaram-se 3 anos e o que foi deixado para ser entregue, se for entregue, vai ser entregado no último ano. Então isso aí pesou demais na conta do Diego. E eu acho que faltou um pouquinho mais de maturidade, porque o Diego é novo, né? Tem um bom pensamento, boas intenções, mas talvez
a falta de maturidade pesou em determinadas decisões, né? Falta de tomada de decisões também. Ele é cercado, ele ouve pessoas erradas, talvez? Eu colocaria que sim. Eu colocaria que sim. Você acha que falta uma estratégia, um estrategista político ali? Faltaria uma pessoa com uma visão maior, né, de vida, de política, para estar junto mas falta dele, ele ouvir aconselhando. também, porque você não ouviu, né? Não Infelizmente. adianta também ter gente. Severo, mas com tudo isso, você acha que a eleição vai ser pau a pau? A eleição vai ser disputada. Não posso cravar aqui que vai ser uma diferença grande para um ou para outro, vai ser disputada. Né? O Diego tem tempo para mostrar aí a sua cara, do seu trabalho, da sua administração, e o Otacílio já dispensa comentar por tudo que fez e a aprovação que ainda mantém com a população. Tá certo. Esse é o Luciano Severo, então, declarando aqui o seu apoio a doutor Otacílio nas eleições de 2024. Severo, a gente agradece mais uma vez pela sua atenção, a disponibilidade, por estar atendendo a gente aqui, tá bom? Mais uma vez. Obrigado, Das Neves, obrigado, Doni, pela oportunidade. E o Das Neves pegou, né? Ah, Das Neves. Chama de Cris, Das Neves. A gente não esquece, né? Companheiro de longa data, que eu estimo muito, como você também, Doni. Opa. Então, eu você agradeço. Você tá ouvindo aqui na IBTV também. Opa, que bom. Então agradeço imensamente. Aí, é mesmo? Uxi. Obrigado pelas mensagens de carinho a todos, né? E agradeço mais uma vez a oportunidade e que Deus abençoe a todos. Se eu não retornar até o final do ano, já desejando a todas as famílias, a todos Santa Cruzenses, um Feliz Natal e um excelente Ano Novo. Depois você deixa o panetone aí. Bem,